Muito boa noite. Hoje eu recebo uma pessoa que faz política desde a juventude. Foi um líder estudantil importante. Depois do golpe militar de 64, viveu na clandestinidade, voltou à vida pública por ocasião da redemocratização do país e da anistia, e é considerado um dos principais estrategistas da vitória de Lula nas eleições de 2002. De lá para cá, muita controvérsia em torno do seu nome, e ele retorna, por meio de entrevistas e posicionamento público, à vida política nacional. Eu converso hoje com José Dirceu. Boa noite, José. Boa noite, Fernando Haddad. Prazer revê-lo e também poder ter essa conversa com você, né? Já tivemos muitas pessoalmente, dentro do PT, às vezes publicamente, como faz parte da política, mas vai ser nosso primeiro papo reto, como diz, né? Bom, eu conheci você, Zé, você deve se lembrar. Eu conheci com você um pouco antes do início da campanha das diretas. Eu militava no movimento estudantil, à época com o Eugênio Butti, que acabou fazendo um perfil seu importante na revista Playboy. Foi uma primeira apresentação da sua figura depois do processo de redemocratização, e passei a militar no PT em 83, já naquele período em que o povo foi para a rua pedir direta já. E, enfim, de lá para cá, fiz minha carreira acadêmica, sempre participando dos debates internos, programáticos, sobretudo, do PT e da esquerda em geral. E eu conheci você já como uma figura que, enfim, organizava as forças progressistas em proveito de um projeto de desenvolvimento que o Brasil nunca tinha vivido no passado, um projeto de desenvolvimento com forte inclusão social, porque desde o começo nós imaginávamos que o desenvolvimento no Brasil não se daria sem contar com os contingentes da sociedade brasileira que haviam sido desprezados ao longo da sua história. Então, eu queria começar falando exatamente disso. A que você atribui a crise política? Porque, veja bem, ciclo econômico, toda economia vive, tem altos e baixos, tem erros e acertos. Nós podíamos passar horas aqui discutindo se o Lula cometeu algum erro na área econômica, se a Dilma cometeu algum erro na área econômica, se é o ciclo do capitalismo pela qual toda a sociedade moderna passa. Mas existe uma óbvia crise política de pano de fundo. Tem alguma coisa por trás disso tudo que muitas pessoas estão tentando decifrar. Eu queria, assim, qual que é a tua visão sobre essa crise política que se arrasta já há tanto tempo no Brasil? O que aconteceu, na tua opinião? Já bem, o Brasil, como todos os países, as crises políticas são reflexo da construção do país e da disputa da riqueza do país, da forma de produzir essa riqueza e dessa distribuição. A classe trabalhadora brasileira tem 100 anos. Ela lutou esses 100 anos para se constituir, para ser reconhecida a sua cidadania, a sua participação na vida política do país, seu direito de se organizar e também seus direitos sociais. Na verdade, a distribuição de renda, tão falada distribuição de renda. As crises se deram em torno de quem governa o país, como o país cresce e se desenvolve, como que ele usa as riquezas que ele tem em benefício de quem. Foi assim, a escravidão, né, colonial primeiro e depois no Império, a República Velha, que era uma república de proprietários de terra, não votava analfabeto, não votava mulher, o voto era censitário, então votava quem tinha propriedade, e a irrupção das classes médias que os tenentes representam e da classe trabalhadora em 17, que todos nós que estamos aqui hoje, conhecemos. E ela vem se constituindo. Então, as crises políticas se dão pela disputa do governo, da forma de governar, mais democrático ou menos, e as classes trabalhadoras lutaram esses 70 últimos anos para ter
voto, para ter seus partidos, para ter seus sindicatos e para ter participação da renda nacional. E as classes nossas dominantes, as proprietárias, a burocracia civil-militar que ela sempre organizava, né? A educação fundamental no Brasil foi uma luta, certo? O acesso à universidade se deu, na verdade, no nosso governo, com você, inclusive, ministro da Educação. Então, eu acredito que as crises políticas elas são reflexo dessa luta. Essa atual é reflexo, primeiro, do rompimento do Pacto Constitucional Democrático de 88, porque ficou estabelecido, depois da experiência de 21 anos de ditadura, nós já tínhamos tido 7 anos de Estado Novo, o governo Dutra foi um governo repressivo, antes da Revolução de 30 não havia democracia no Brasil, então havia um pacto que o país ia resolver todas as suas contradições, essa disputa que existe em torno das formas de governo, de governar para quem, como produzir, como aumentar a riqueza do país, como distribuí-la democraticamente. Eles rasgaram, o PSDB não aceitou o resultado de 14, reuniu forças políticas, aproveitou o ciclo econômico, a crise econômica. Imagina se fosse razão. Na verdade, eles fizeram um parlamentarismo com a Dilma, né? Como se fosse destituir um governo pelo parlamentarismo. Aí arrumaram um pretexto das pedaladas, que é um golpe, com a anuência do Supremo, e particularmente com muita responsabilidade do PSDB, do DEM, do MDB, do chamado Centrão. Então, eles romperam. E o pior, em seguida, eles começam a desmontar o Pacto Social, porque o Brasil se entendeu em 88 que haveria uma maior participação das classes trabalhadoras da renda nacional. Como é que se expressa? Pelo salário, mas também pela educação pública e gratuita, por uma saúde universal, pelo acesso ao lazer e cultura, porque o saneamento chega a ele, porque ele pode comprar uma casa, como toda a Europa fez, depois da guerra, 80% subsidiada, porque é disso que se trata, né? Ninguém vai poder pagar uma prestação de uma casa ganhando 3, 4 mil reais por mês, a renda familiar. É preciso que o Estado subsidia essa casa. E aí o choque se deu porque eles derrubam o governo, a Lava Jato, que poderia ter combatido a corrupção, porque houve corrupção como há hoje na administração pública, eles aproveitaram dessa corrupção para responsabilizar primeiro as empresas, e quebrar as empresas, e destruir o setor de serviços, que era o setor mais moderno, que estava transformando o Brasil num setor de exportação de capital, tecnologia e serviços, que é quando um país dá um salto na integração regional e no desenvolvimento. E para criminalizar o PT, e o mais grave, para montar um processo sumário político de exceção contra o Lula e levar o Lula à prisão. E formaram o cenário de 18, que você tão bem nos representou como candidato, na impossibilidade legal do Lula ser, na verdade, uma violência, mas constitucional, mas ele estava condenado, e acabou o PSDB, o DEM, o MDB, que disputava conosco desde 89, centro-direita e centro-esquerda, democraticamente o poder, tanto é que o Fernando Henrique governou 8 anos, o Lula assumiu e governou 8 anos, a Dilma poderia ter perdido a eleição de 14 ou 18, nós tínhamos uma oposição, nós quebraram esse pacto social, mais grave que o político às vezes, porque estão levando o país a uma situação que nós estamos vendo agora, e deu Bolsonaro. Eles perderam a hegemonia do eleitorado de centro-direita do Brasil para a extrema-direita. Aí vem um governo obscurantista, autoritário, militarizado, e eles vão para a oposição, mas querem preservar o modelo econômico. E querem, no fundo, o Bolsonaro não. O Bolsonaro diz claramente, a esquerda não tem lugar na democracia que ele sonha, né? Ele não dá legitimidade para o marxismo cultural à esquerda, ele põe o William Bonner, põe a Miriam Leitão, né? A esquerda para ele é capaz de, né? Daqui a pouco, um jornalista, qualquer jornalista aí, Hélio Gaspar, é capaz de ser classificado também como comunista, entendeu? Ou seja, sem Do jeito que oposição. o Trump está indo, né, Zé? Do jeito que o Trump está indo, daqui a pouco até o Trump vai para... Exatamente, bem lembrado. Então, a crise política atual ela é resultado. Certo? Crise política sempre vai haver. Erros. Eu fico sempre pensando o seguinte: o Fernando Henrique deu 2 vezes o Brasil quebrou, apagão, vendeu um patrimônio de $1 trilhão por 100 bilhões, aumentou a carga tributária em 7%, fez câmbio fixo. Ó, burrice econômica maior que câmbio fixo é difícil. Criticam a Dilma por causa da tarifa de energia, por causa do congelamento da gasolina, por causa das desonerações, do aumento do déficit público, mas
Pensa bem, fazer 3 anos de campo fixo com 27,5% de juro real, quer dizer, a dívida pública dobrou com relação ao PIB do governo Fernando Henrique. Nem por isso o PT, porque esses dias eu ouvi uma jornalista, acho que foi a Vera Magalhães na Roda Viva, dizendo que o PT pediu impeachment de todos os presidentes, menos os dele. Não é verdade, o PT não pediu de nenhum. Nem agora não foi o PT que pediu primeiro, foi o PDT, PSB, Rede e PV agora, do Bolsonaro, que é mais do que necessário, legal e constitucional. Não pedimos do Itamar. O PT aprovou a palavra de ordem fora Itamar igual Temer lá em Belo Horizonte, mas o partido nunca levou isso à prática. O Fernando Henrique, nós não pedimos, fomos derrotados em 98, essa palavra de ordem no Belo Horizonte, no Congresso do PT. Eu conduzi essa posição de não aprovar isso. Falei, você vai perder a eleição de 2002 como você perdeu de 94, Lula. Ficar aprovando toda hora. E não fomos nós que pedimos do Temer, do Collor, foi uma comissão de juristas, entidades, todos se lembram, entendeu? Que pediram. O que nós pedimos foi a CPI, o Eduardo Suplicy, que aliás fez aniversário ontem, eu liguei para ele, 79 anos, eu estou caminhando lá para chegar, estou com 74. Meu filho fez junto com ele ontem o Zeca Dirceu, 21 de junho. Então, essa questão real da crise política, hoje ela se dá porque, na minha avaliação hoje, se nós observarmos, a maioria da sociedade, ampla maioria, as instituições, não aceitam o que o Bolsonaro quer fazer. Nem o Supremo, nem o Congresso. Quando vai o Conselho Nacional do Ministério Público, a Associação dos Juízes Federais e a Associação dos Magistrados do Brasil defender o Supremo e a democracia contra o que o Bolsonaro está fazendo, quando a OAB, a CNBB, a ABI, a FENAGE, a Comissão Evaristo, mais de 20 entidades vão, quando 400 entidades assinam com o PT, PCdoB, PSOL, né? O PSTU, o PCB e o PCO, o pedido de impeachment, e o PDT, PSB, Rede, PV, Cidadania também, formou-se no país, né? Fora os manifestos Basta Todos Juntos, que expressam que há um sentimento nacional que é preciso dar uma solução constitucional para essa crise política, porque a crise política é sanitária, humanitária, econômica, social e institucional, porque ele quer, por todas as maneiras, governar com plenos poderes. Vamos lembrar que o Supremo impediu que ele governasse por decreto-lei, a censura, a escola sem partido, e já lá atrás a autonomia das universidades, que ele queria autorização para as polícias militares entrar nas universidades. E agora o presidente do Senado devolveu. E também que a Câmara dos Deputados do Senado impediram o pior na reforma da Previdência e aquela aberração que eram as 10 medidas e o pacote anticrime que ia legalizar prisão preventiva, o fim do habeas corpus, prova ilícita e a condução coercitiva como o Moro fez. No fundo, eles estavam se autoprotegendo no futuro e queriam, na verdade, no fundo, que a Lava Jato tivesse a máxima que os fins justificam os meios. Por isso que ele, ou seja, pode romper o Código Penal, de processo, a Constituição, desde que seja para atingir o objetivo que eles tinham, que era, porque vamos lembrar que o Moro tem grande responsabilidade, os procuradores, no impeachment e depois na prisão do Lula, na condenação do Lula, porque as medidas legais que eles tomaram foram criando um clima na sociedade de indignação contra o PT, nas classes médias. Como nós rompemos, na minha avaliação, Haddad, muito sinceramente aqui, o pacto de confiança, o contrato social que nós tínhamos com facções, com setores importantíssimos das classes trabalhadoras, porque quando o líder sindical, a vanguarda sindical, vê o Levi no Ministério da Fazenda, nós adotando política, não quero entrar no mérito, porque é uma discussão muito longa, a gente poderia fazer uma discussão só sobre isso, né? As medidas econômicas foram adotadas entre 14, 15 e 16, porque 15 ela não governou. O Eduardo Cunha e o plano bomba, a pauta bomba, impediram praticamente a presidente de governar. Mas eu quero dizer, houve também, da nossa parte, uma incapacidade de mobilizar, de depois do mensalão, as classes trabalhadoras, as bases sociais que nós tínhamos para a luta política e social, e como nós tínhamos voto, elegemos 4 vezes, inédito, na América Latina e no mundo, e íamos eleger a 5ª. Você sabe que você seria presidente se o Lula tivesse solto, se não fosse as fake news, o abuso do poder econômico e a omissão no segundo turno, tanto do Fernando Henrique, para representar um setor da sociedade, como Ciro Gomes. Não estou fazendo juízo de valor, nem estou falando de maneira pejorativa, não. Só estou descrevendo a realidade. Eles
Não te apoiaram. Não apoiaram você, não te apoiaram e você estava pedindo apoio já com um programa mais amplo que o programa do PT. Você já tinha sinalizado para a sociedade que você entendia que você foi para o segundo turno, que você precisava apresentar um governo que não fosse um governo assim, um programa do PT. E já tinha também sinalizado que a questão democrática era a questão que você seria um fiador disso. Não, preferiram. Então, a crise também tem responsabilidade de nós sempre temos responsabilidade, né? Evidente, né? Porque nós não podemos dizer assim, perdemos porque o adversário era forte. Isso aí, imagina se o esporte fosse assim. Né? Você perde porque você comete erros, você, né, perde base social, você perde legitimidade, você perde a confiança do eleitorado. Se você não faz uma análise real assim, você não ganha de novo. Eu não gosto disso, porque não dá certo na vida pessoal, nem na política. Né? Desculpa. Deixa eu pegar uma caroninha aqui, porque tem uma questão teórica que angustia todas as pessoas que são democratas e que veem como é que a história se sucede no Brasil. A impressão que dá é o seguinte: veja bem, eu vou descrever um cenário aqui para você justamente comentar. Eu repito o que eu falei na pergunta anterior. É normal você ter ciclos econômicos. Tem várias razões para isso. Você tem ciclo de commodity, você tem ciclo de crédito, você tem, muitas vezes, as locomotivas do mundo perdem ímpeto e as economias semiperiféricas sofrem com isso. Você tem crises financeiras, você tem 1000 razões no capitalismo para você ter crises cíclicas. A questão no Brasil é que, aparentemente, quando você está enfrentando uma crise cíclica, e vamos combinar que uma crise cíclica numa economia semiperiférica sempre tem um custo maior, porque você não é um país rico que consegue acomodar e diferir no tempo os efeitos da crise. Então, você tem que absorver uma parte do impacto no presente, você não consegue jogar para o futuro o custo do enfrentamento da crise. E quando isso tem que ser feito, você pode errar ou acertar. Isso também é normal na política. Tem governos que erram mais, outros governos erram menos. Mas, independente do grau de acerto e erro, você vai ter que encaixar no presente um custo. E quando isso acontece, parece que a democracia brasileira sempre demonstra uma enorme fragilidade de pactuação. Então, se você pegar a crise de 30, depois veio a crise dos anos 50, depois veio a crise dos anos 60, sempre quando você tem um problema ou de carestia ou de desemprego, sempre quando a crise bate, a sociedade brasileira tem demonstrado pouca capacidade de resolução democrática. E quando eu digo isso, alguém dirá: não, mas você teve eleição em 2014, 2018. Você pode ter eleição combinada com a corrosão das instituições, com a corrosão daquele pacto a que você se referiu, que permite uma concertação em torno de alguns princípios e valores. E parece que nós temos muita dificuldade. E aí vem a pergunta: será que o Brasil está condenado a, sempre que enfrentar uma grande crise do capitalismo, não conseguir dar sustentação para suas instituições? E qual que seria o papel da esquerda diante desse quadro? Porque a esquerda brasileira, sobretudo, tem um compromisso desde sempre com a democracia. Né? O PT foi um grande partido responsável pela redemocratização, junto com setores que faziam oposição ao regime militar. Mas o PT foi um reforço enorme na luta pela democracia e nunca abdicou disso. Qual é a solução para esse problema estrutural que a gente parece enfrentar? De não conseguir resolver democraticamente e, no jogo limpo, sem trapaça, os conflitos distributivos que surgem num ambiente estressado, num ambiente econômico estressado. Eu acredito que é a recusa das elites do país, empresariais, né, sociais e também políticas, de aceitar que o ônus da crise tem que ser distribuído. Eles querem que o ônus da crise seja só das classes trabalhadoras. Porque se nós olharmos, a Revolução de 30 é uma revolução, é uma mudança de comando, de guarda.
das classes dominantes, né? A aristocracia rural, a velha burocracia civil-militar, é derrotada pelas classes médias, basicamente, apesar que as classes trabalhadoras depois passam a jogar um papel, e uma burguesia industrial e agrária, com classe média, assume o Estado do Brasil e funda o Estado atual. O getulismo é que funda o Estado atual. Já as crises de 54, 61, já é a luta entre industrialização ou não, autonomia e soberania do Brasil ou não, distribuição de renda ou não, porque o getulismo da década de 50 e o Juscelino Kubitschek e o Jango, eles vêm para ir modernizando o capitalismo brasileiro, mas também para que as classes trabalhadoras ascendam, até porque o PTB era o partido da classe trabalhadora, como o MDB depois virou, contra a ditadura. A ditadura faz isso que você falou, eleição sem poder, quer dizer, o parlamento não tinha poder, o presidente da República era escolhido no alto comando, como eles querem agora, entre os almirantes, brigadeiros e generais. O MDB, mesmo assim, o povo em 71, qual é o problema deles? É o povo, porque o povo sustentou o Jango. O Juscelino seria eleito presidente. O povo derrotou a ditadura em São Paulo, em Minas e no Rio em 66, depois nas ruas. Aí veio a AI-5, aí o povo em 74 derrota a ditadura. Aí vem a reconstrução da UNE, campanha contra a caristia, as greves operárias, a anistia, e vem as vitórias do MDB. Vamos lembrar que o MDB ganhou 82 e 86, elegeu a maioria na Câmara e no Senado. O povo brasileiro tem um lado, a maioria, que é o lado nacionalista, desenvolvimentista, progressista, para simplificar, para fazer uma síntese. E sempre o acesso dele ao Estado. As elites brasileiras se recusam a isso. Quando chega, primeiro, a democracia, nós tiramos a força dessa democracia no Brasil. Né? Vamos lembrar que a mulher votou em 34 se o marido autorizasse. Em 46, depois da guerra, é que ela vota. E o analfabeto só em 88 votou. Só em 88. Mas não pode ser eleito. E nós não temos proporcionalidade na Câmara até hoje. É um mínimo de 8, mas 70. Isso aí é uma trava para maiorias de esquerda no parlamento. O Lula é o único que governou sem maioria no parlamento. A Frente Ampla governou, os peronistas governaram, o Evo governou, o Rafael Corrêa governou, o Chaves governou, o André Manuel Lopes Obrador tem maioria na Câmara do Senado, a Frente Farabundo Martins, El Salvador, era um empate. Os sandinistas tiveram, conquistaram. Se você olhar os governos progressistas do Panamá, da República Dominicana, eles têm maioria. Nós tivemos que construir aquela maioria. Se nós levarmos isso em conta, nós fizemos muito aqueles 13 anos. Não é muito, porque uma coisa é governar com maioria, que é uma questão que nós não discutimos. Então, eu acredito que o grande problema das crises democráticas no Brasil é, primeiro, essa recusa de reconhecer a esquerda como alternativa e, na hora das crises, querer, como agora. Não se fala, olha só o que estão dizendo essa semana. Vamos privatizar, a regra de ouro vai ser mantida. Veja bem, o teto de gasto vai ser mantido, nós vamos demitir todos os funcionários públicos que se aposentar, não vamos contratar mais. Quer dizer que a saúde e a educação vão ser desmontadas, né? Porque basicamente funcionário público é segurança, saúde e educação, acho que dá 70%. Eu não tenho esse dado, mas dos 500 mil que são concursados, eu suponho que 300 mil, então não vamos contratar mais, quer dizer, vamos parar com o Estado brasileiro, porque a classe trabalhadora tem consciência disso. Ou ela participa pelo salário, que eles estão arrochando, a precarização, a flexibilização, o fim de uma série de direitos vai reduzir a participação do trabalho na renda nacional, agora vai retirar, ia privatizar a previdência, a saúde e a educação. Então o destino, fora a informalidade, os pobres, os autônomos, né, quem vive ambulante, que são milhões, 30, 40 milhões. Um país que precisa de uma revolução social, que é tributária. Então, se eles não querem distribuir a renda, a riqueza e a propriedade no país, o Brasil é o segundo país de maior concentração da terra e o problema urbano é basicamente também de concentração da terra. O resto é consequência. As péssimas qualidade de vida, as enchentes, o transporte péssimo, né? A insalubridade, é tudo consequência do monopólio da terra no campo e na cidade. 1% tem 28% da renda, 10% tem quase 45%, aí os outros 10% embaixo tem 0,8% da renda. E os 20% não dá, tem que mudar isso, eles não querem. Então, essa crise que é grave, porque essa crise é grave por quê? Haddad, veja bem, nós somos um país rico, desenvolvido, somos subdesenvolvido pela concentração de renda e riqueza, porque a renda familiar brasileira dá 11 mil reais por mês. O Ladislau Dobra sempre fala isso. Então, o Brasil não é um país pobre. O Brasil tem segurança alimentar, soberania. Tem segurança energética, soberania. O Brasil é uma potência científica e tecnológica. Inclusive, a Lancet falou sobre isso. O
representante dela que expôs a posição frente ao governo Bolsonaro, cada pandemia, falou que não é desenvolvida essa época. Um país que enriquece urânio, que tem uma engenharia como nós temos, né? Um país que lança mísseis, o Brasil tem lançador de foguete, né? Um país que tem a indústria, tem institutos de pesquisas, universidades que nós temos. Nós temos a base para aqui. Foi buscar petróleo a 300 quilômetros no mar, a 8 mil metros de profundidade, com tecnologia nossa. Então, nós temos. E temos o quê? O país mais rico do mundo, Haddad, porque nós não temos inverno. É o país mais rico do mundo. Nem vamos falar da Amazônia, da biodiversidade, né? Do extrativismo, da economia sustentável que pode ser criada. Nós temos 40 milhões de terra, de hectares, só para restaurar e produzir de novo. Nem precisa, porque o Brasil tem Embrapa, tem tecnologia. Então, um país que tem um mercado interno que se basta, porque pode ter economia de escala, e tem mais 200 milhões na América do Sul esperando o Brasil para ser integrado. E o Brasil já tem, então, todas as condições de se desenvolver, não desenvolve por causa da concentração da renda e da riqueza. E esse é o problema toda vez que vem a crise, que agora eles querem fazer, eles não querem fazer uma reforma tributária bancária. Como é que nós podemos pagar juro de 32% consignado, que é garantido, quando a inflação vai dar 1,8% e a Selic devia ser zero. O Banco Central devia reduzir a Selic a zero. Nós estamos pagando ainda juros na dívida pública, que está pré-fixada. A Selic está pagando o que é a Selic. Vai estar talvez negativo já. Né? Mas a outra, nós estamos pagando de novo 8%, 10%, são 300 bilhões. 300 bilhões, se você economizar 150, em 4 anos você liquida o que você está gastando agora. Estão falando em fazer superávit em 2021, 22 e 23, de 2,5%, 3%, que isso é uma loucura. É uma loucura para o país. Quer dizer, eles querem levar o país a uma composição social ou querem levar o povo à fome, entendeu? Porque não é possível com a riqueza que o país tem, como as classes elites brasileiras vivem, os rentistas não pagam imposto, grandes fortuneiras de doação não pagam, o imposto de renda é ridículo. Quando chega em 6 mil reais, todo mundo paga 27,5, ganha 60 mil, 600, 6 milhões, 60 milhões. Lucro de dividendos não paga, então está tudo virado. Se você perceber, o trabalhador é expropriado no juro, porque ele paga 50% de juro real para comprar geladeira, televisão, móveis, roupa, relógio, óculos, e é expropriado no imposto, que é ele que paga imposto de bens e serviços regressivo, direto. Então, se o país não muda isso, não muda a questão da terra, não muda o poder político, não, a democracia brasileira, primeiro, tem que ser garantida, que ela está ameaçada. Porque tem gente que fala do Bolsonaro como se fosse o próprio, né? Assim, o maior perigo da humanidade. Mas aí quando chega para tirar a consequência disso, fala, não, mas espera um pouquinho. Não dá para lutar só pela democracia. Ué, então não é. Então o Bolsonaro não é o que nós estamos falando. Se o Bolsonaro é tudo que ele está mostrando que é, inclusive, um perigo, os militares estão sentados de novo no aparato de Estado. Eles não vão sair. Então você tem que ter tirado pelas urnas. Eles não vão sair. Precisa de um governo, porque agora, inclusive, uma coisa que eu quero chamar a atenção, inclusive, dos partidos, está em discussão, aliás, tem um artigo que eu vou te mandar, que saiu, foi o Jaci Afonso, presidente do PT de Brasília, que mandou de um estudioso das Forças Armadas. O Plano de Defesa Nacional, que nós aprovamos, está em discussão, cada 4 anos ele tem que ser revisto. E nós precisamos nos debruçar sobre ele, porque para a nossa, assim, é quase inacreditável, o Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente, que já declarou, um parecer de um ministro, Luiz Fux, disse que o Exército e as Forças Armadas não são poder moderador. Eles se auto-intitulam salvacionistas e poder moderador. E o Bolsonaro acabou de repetir no Rio que quem garante a democracia é as Forças Armadas. Não. Quem garante a democracia são as instituições, o povo que garante, votando. E o respeito à Constituição. O que garante a democracia é o respeito à Constituição. Deixa eu adentrar esse assunto, Zé Disseu. Proclamação da República, uma boa parte do protagonismo militar. Revolução de 30 que você citou foi uma crise oligárquica que contou os militares ali no entorno do Getúlio para resolver, que 15 anos depois, por ocasião do fim da guerra, foi deposto pelos militares e fizeram a transição para a eleição do Dutra. 54, o cerco ao Getúlio o leva ao suicídio, posterga por 10 anos o golpe de 64, que é um golpe militar. A minha pergunta é também de caráter teórico. O povo teórico. saiu na rua e impediu o golpe, né? Pois é.
A massa popular proletária ocupou as grandes capitais, destruiu os jornais da oposição, caçou os da oposição, que consideravam eles que tinham assassinado Getúlio. Por isso que não houve ditadura já em 54, né? Ia ter uma ditadura. Em 55, Lott deu um contragolpe. Em 61, Brizola armou o povo, dividiu o Terceiro Exército, ganhou a Brigada Militar, que era a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que até hoje tem esse nome, e impediu o golpe. Quer dizer, os 3 golpes não aconteceram porque ou o exército se dividiu ou o povo se levantou. E o povo derrotou o parlamentarismo em 63 depois ainda. Depois fala que o nosso povo é conservador, que o nosso povo não luta. Isso é propaganda política. Entendeu? É inacreditável. Outra coisa é que o Brasil... Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre os militares. Eu sei que você está... Eu quero te ouvir muito, mas eu quero embocar a nossa conversa para... Desculpe. Me corta porque... Não, eu te corto, na boa. Eu queria atuar... Você sabe, você conhece, você é formado em Direito, você sabe que a discussão sobre soberania é uma discussão que começou em 2 vertentes que depois se reuniram e se confundiram na história. Porque o debate sobre soberania nacional, ele começa sem povo. Ele não começa com o povo. O povo vai entrando na discussão a partir do iluminismo, onde você tem ali o começo da discussão sobre soberania popular, sobre o fato do poder emanar do povo e não de Deus, que tinha o rei como representante na terra. Essas coisas vão se combinando e nos países maduros você não tem a distinção entre soberania nacional e soberania popular. Essas coisas estão amalgamadas no Ocidente de uma tal maneira que, se você fizer essa discussão na Europa ou nos Estados Unidos, a pessoa não vai nem entender do que você está falando. Mas em países que sem tradição democrática ou subdesenvolvidos, essas questões na crise voltam a ser colocadas da maneira como estão sendo colocadas agora em relação ao artigo 142 da Constituição, a ideia de poder moderador, que é um poder que existia no Império, e ainda assim por uma influência do velho Benjamin Constant, né, na discussão sobre constitucionalismo, a briga dele com Montesquieu e tudo mais. Qual é a dificuldade que tem, na sua opinião, essa dificuldade é das Forças Armadas ou é de setores das Forças Armadas que não incorporam o conceito de soberania popular à visão que eles têm que defender, até por mandamento constitucional, da soberania nacional? Eu acho que, infelizmente, eu queria que não fosse assim, certo? É das Forças Armadas. Porque na Argentina, por exemplo, fui pesquisar, as Forças Armadas foram constituídas colado com a aristocracia rural, os grandes terratenientes, os grandes exportadores. As famílias, se você olhar os sobrenomes na Argentina, você vai ver que são famílias, Lanús e todas aquelas famílias, Videla, mas são famílias que atrás têm grandes grupos empresariais, né, antes, né, ou pecuaristas, ou cerealistas. Né? No Brasil, em tese, seriam as classes médias, né? Porque o Exército Brasileiro se constituiu na Guerra do Paraguai. Né? Então já é uma tragédia. Os escravos lutaram e depois não conseguiram a libertação. Tá? A Armada era o poder. Tanto é que a Armada se levanta contra a República. Os tenentes são a classe média que se levanta por um Estado nacional, por justiça eleitoral, por voto secreto, reforma agrária, uma ala vira anti-imperialista, se divide. Então, veja bem, Góes Monteiro e o Exército, na década de 30 e 40, são progressistas, nacionalistas, desenvolvimentistas, industrializantes. Lembra que houve uma batalha no Brasil na primeira metade do século, porque a aristocracia rural, as classes conservadoras, diziam que o Brasil jamais seria industrial, como dizia que o Brasil nunca teria petróleo depois, nunca seria capaz de ter ciência. Queriam branquear o país, e houve uma luta, e o Góes Monteiro e o Exército eram a favor da industrialização. Tanto é que a campanha do petróleo é nosso surge no clube militar, com Horta, General Horta. Então, veja esse Exército, que volta depois no gás, que eles têm medo agora desse fantasma. O Getúlio e esse Exército fizeram um pacto. O Getúlio, para entrar na guerra, o que ele pede? Aço e energia. O Lênin, um dia, respondeu para o camponês: socialismo é aço e energia mais social. As redes
a inteligência artificial, a robótica da época, a energia e o aço. Então, esse exército, ele muda na Guerra Mundial. Ele vira o exército pró-Estados Unidos. E pela democracia, né, ocidental, né, vem, derruba o Getúlio. E aí começa a tentativa de golpe com um programa sempre reacionário, conservador, do ponto de vista da evolução social, cultural do país, reacionário, que o povo não sabe votar, e pró-americano. E ele volta agora com essa mesma ideologia. Eles são os únicos patriotas, que o povo não sabe votar, salvacionismo, que eles é que podem salvar o Brasil, e voltam também antidemocráticos, porque, na verdade, eles querem excluir as esquerdas. Quando eles excluem as esquerdas, no caso, não dão legitimidade para o PT, certo? Lula, certo? Ou para as esquerdas, porque tudo é comunismo, tudo é marxismo cultural, essa propaganda, eles acabam com a democracia, porque a democracia ganha quem ganha, dentro das regras do jogo. O PT nunca rompeu nenhuma regra do jogo, nem as esquerdas no Brasil, desde 88, todo mundo sempre apela para a justiça, ninguém nunca apelou para a violência, nunca apelou para derrubar governo, sempre apelou para ou eleição direta ou impeachment, que são medidas. A eleição direta era uma subversão, uma ditadura, tomou o poder pelas armas, rasgou o contrato constitucional. Então, eu vejo que, infelizmente, as Forças Armadas, isso é um problema sério, porque eu acho que nunca houve soberania popular sobre as Forças Armadas expressada no comandante-chefe das Forças Armadas e no parlamento. Você vê, eles têm escolas próprias, hospitais próprios, casas próprias, tudo no Estado, clubes. Agora fizeram uma reforma da Previdência, que eles têm paridade, integralidade, sem limite de idade para aposentar. 50% dos oficiais se aposentam com 50, 52 anos. Verba de representação, ajuda de custo, gratificação de habilitação, até 65% do salário para estudar, e como eles estudam muito, você imagina. Então, o que é isso? É uma casta. 10, 12 mil oficiais das três armas. Agora, as Forças Armadas têm que fazer uma reflexão. Eu falo, o Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira vão se prestar a colocar a política externa brasileira submetida aos Estados Unidos, nossas Forças Armadas dentro do Comando Sul e da estratégia da OTAN. O Brasil, um país que tem história, construção nacional, civilizatória para ser uma potência como o Irã, a Turquia, a China, a Índia, a Rússia, integrar a América do Sul, tem condições internas de crescer 20 anos, que falta 50% do saneamento, 20 milhões de habitações, toda a infraestrutura do país, toda a logística, 1/3 da população para comprar tudo que não tem ainda. O país pode crescer, tem os bancos públicos. O Brasil, um país que tem os bancos públicos estatais, a ciência que o Brasil tem, o mercado interno, a base industrial que tem, cresce como a China há 30 anos, dobra 4 vezes o PIB. É uma coisa assim, é quase inacreditável que as elites brasileiras não se deem conta do que é o país. Eles renunciaram ao Brasil e às Forças Armadas, infelizmente. Espero que haja uma dissidência, porque a educação, você, melhor do que qualquer um de nós, sabe o que significa isso, 30 anos nas escolas, ensinando os jovens. É que nem se a gente ensinasse às crianças o racismo, entendeu? A homofobia, entendeu? Eles ensinaram 30 anos nas escolas essas doutrinas que agora estão... O Bolsonaro, se você começa a observar o que eles falam no Lions, no Rotary, na Associação Comercial de Maringá, de Caruaru, de Feira de Santana, de Marabá, os oficiais que vão falar, é tudo com relação ao meio ambiente, terras indígenas, o papel do Brasil no mundo, o papel de submissão aos Estados Unidos, questão das privatizações, questão da política econômica do Guedes. A não ser que eles, por razões de sobrevivência e manutenção no poder, agora dê um cavalo de pau, e já o Braga Neto convocou os ministérios de novo para discutir um plano de investimento público. A mídia ela entrou em histeria quando o Braga Neto apresentou para o Brasil. Ela tinha começado a mudar a imagem dos seus economistas ortodoxos e da oposição e da direita, dizendo não, o Estado tem um papel, não, precisa distribuir renda, não, a desigualdade é um problema grave no mundo, não, é um problema ambiental. Bastou para o Brasil aparecer, voltou. Teto de gás, privatização, regra de ouro, corte, demissão de funcionários. Não sei se você... Certamente você vai lembrar de uma série de reportagens do Estadão dos anos 80, se não estou enganado, chamava A União das Repúblicas Socialistas do Brasil. Lembro. Era uma série de reportagens contra os governos militares que, na visão
do Estadão estavam defendendo a soberania econômica do país de maneira equivocada, se valendo de instrumentos que eram, na visão do Estadão, de esquerda e não de direita. Então, a pergunta que eu te faço, bom, você lembra disso, você vai comentar, mas eu queria te perguntar, mesmo o conceito de soberania nacional sem povo é um conceito que está muito debilitado no governo Bolsonaro, que está expondo o país. Primeiro, ao ridículo e ao deboche internacional. Segundo, do ponto de vista estratégico e geopolítico, esse governo está fragilizando a nossa posição no concerto das nações, num grau que vai levar muito tempo para a diplomacia brasileira, sob comando de uma liderança autêntica, recuperar. Então, como é que você pode casar uma instituição como as Forças Armadas, que tem prestígio social, com um projeto que está fadado ao fracasso, independentemente do resultado de curto prazo? Porque não há como, no médio e longo prazo, esse projeto ser bem sucedido. Então, eu queria que você comentasse sobre as Forças Armadas no período militar e a crítica liberal ao projeto desenvolvimentista que, mal ou bem ali, ainda se vislumbrava, obviamente que sob uma ditadura militar, mas, enfim, o país tinha uma pretensão, né? Tinha uma vocação que ele queria explorar, e hoje, se você acredita que essas tensões podem se desdobrar de novo num conflito entre direita e extrema-direita, em torno da questão da soberania. Veja bem, ó. Quando o general Vilas Boas faz um Twitter vetando o habeas corpus do Lula e publica a foto do Estado-Maior reunido no mesmo dia que o Supremo ia decidir, quando os 3 comandantes fazem uma ordem do dia elogiando o golpe de 64, agora dia 31 de março, e o Vilas Boas, infelizmente, elogia a entrevista da Regina Duarte na CNN, ele é o chefe espiritual do Exército, nós estamos um retrato das Forças Armadas. O Brasil, talvez uma das razões que acabe levando ao impeachment do Bolsonaro seja a situação internacional, a derrota do Trump e o investimento, porque a questão ambiental, sanitária e política está afastando o investimento do Brasil. E a instabilidade política, não há segurança jurídica nenhuma no Brasil. Bolsonaro, se não fosse o Supremo e o Congresso, ele já tinha posto uma ditadura no Brasil, e a oposição que ele tem de grande parte da mídia monopolista, ele já era ditador. Então, vamos lembrar que essas mesmas Forças Armadas, certo? No governo Geisel, veja bem o que o Geisel fez. O Geisel estabeleceu que em todas as áreas estratégicas, qualquer investimento estrangeiro só se houvesse 1/3 estatal brasileiro e 1/3 nacional. Olha só o que o Geisel fez. Olha só. E ele criou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento sem recurso, endividou o país no exterior, depois nós pagamos o preço por isso na segunda crise do petróleo, né? Mas ele endividou corretamente e fundou a indústria de base que dá condições do Brasil ser soberano e independente. Porque governo, era uma ditadura, nós lutávamos contra ela. Eu posso falar porque, inclusive, lutei contra ela com armas na mão. Mas o Geisel fez isso, como Getúlio governou o Brasil, foi um ditador, mas o Getúlio fundou o Estado Nacional. A vida é assim. Como o Lula, democraticamente, abriu outra era para o Brasil. Outra. Porque o Lula não era só distribuição de renda, não era só... Porque, às vezes, nós confundimos a política macroeconômica, a fiscal, monetária e cambial, com a política econômica de um governo. Não. Porque nós tínhamos bancos públicos, nós tínhamos estatais, nós tínhamos distribuição de renda, tinha um mercado interno, tinha integração, tinha uma política externa. Era outra coisa. E tínhamos valores, né? Democracia, as conferências, a liberdade total. O Lula absorveu todas as derrotas, as mais graves possíveis, do mensalão a perder a CPMF. Quando bloquearam a reforma tributária, que era tão necessária, tudo nós absorvemos. Eu acredito que as Forças Armadas entraram na ideologia da Quarta Guerra contra a China, certo? Da questão da submissão mesmo aos Estados Unidos. Eles acham que o Brasil não é capaz de fazer o que os outros países fizeram, se tornar uma potência regional, que o Brasil é. O Brasil é. Sem imperialismo. Sem imperialismo. Uma União Europeia adaptada ao século XXI, nós estamos em 54, né? O Tratado do Carvão do Aço, que depois deu origem à Europeia, nós estamos em 2020, adaptada. É isso que nós precisamos. E o Brasil, o capitalismo brasileiro, como ele está sendo, se eles
triunfar em conduzir o caminho. Vai ter uma revolução nesse país. Essa história que o povo não vai lutar, que menos direito, mais emprego, isso é propaganda política. Olha o que aconteceu na Colômbia, no Chile e no Equador. Agora nos Estados Unidos, na Argentina, que apesar de tudo voltou um governo peronista, com toda... E a prova maior que nós somos alternativa é a votação que você obteve no primeiro e no segundo turno. Nós, que eu estou falando, é um amplo arco de forças políticas, não é só o PT, e não é só a esquerda. Estou falando de... Porque nós estamos confundindo a extrema-direita e a direita estão em luta. Como tirar o Bolsonaro, se vão tirar ou não. Estão com medo tanto da explosão social, que depois da pandemia as classes médias vão sair nas ruas contra o Bolsonaro, as progressistas, as de centro e as de direita, as moristas e as tucanas, vamos dizer assim. Não é bem assim, tem milhões de pessoas que não têm, assim, são simplesmente democráticas, simplesmente, porque o Bolsonaro é um problema mais grave para a sociedade brasileira, porque ele é uma volta da roda da história. Ele quer introduzir a discriminação por gênero, a discriminação sexual, se a pessoa... Ninguém vai poder ser homossexual, ele quer pôr as crianças na escola cívico-militar, cortar cabelo, bater continência. E os jovens já se levantaram contra isso, as mulheres. Pode olhar nas pesquisas, porque a liberdade está em risco com o Bolsonaro. E o obscurantismo, a negação da ciência, como diria o ministro Barroso, do iluminismo, entendeu? É uma coisa, e além de tudo, autoritário, que impõe uma ditadura. Então, além do problema econômico, social, nós estamos vivendo uma crise que é quase de identidade nacional e civilizatória. O Bolsonaro é uma negação disso aí. Então, eu acredito que, infelizmente, o sentido nacional as Forças Armadas perderam. Elas estão na visão que, sem os Estados Unidos, o Brasil ficará à mercê da China. Não é verdade. Não é verdade. O Brasil tem forças de per si para ser uma potência. E, infelizmente, nós é que não somos burguesia. Aliás, eu estou querendo até que Florestan Fernandes, que tem a Revolução Brasileira, escreveu, falava muito da Revolução Brasileira inacabada, tanto da independência, como a da propriedade da terra, como a democrática, como a social. As revoluções, vamos dizer assim. No fundo é isso. Nós é que vamos ter que acabar a independência, nós é que vamos ter que acabar a república, nós é que vamos ter que acabar a Revolução Social do século XIX, a reforma tributária, política e agrária que a Europa fez, que a burguesia fez. É nós que vamos ter. Porque... se as elites brasileiras, o SCAP representa o empresariado brasileiro, pelo amor de Deus, é isso que é a nossa, isso é o Brasil? Mas, Dirceu, deixa eu pegar carona aqui. Você fala, nós é que vamos ter que concluir o processo de independência, concluir o processo de republicanização do Estado, concluir o processo de fechamento ou completar a nossa matriz produtiva, incorporando tecnologia, ciência, a nossa produção. Só que aí tem uma coisa. Você tem um grupo armado que diz que o modelo é o de subserviência aos Estados Unidos, senão nós vamos ficar à mercê da China, que, na minha opinião, é um equívoco. O Brasil tem tamanho para jogar com essas forças em seu próprio proveito. Nós tínhamos, inclusive, uma diplomacia que era muito capaz, e o Lula demonstrou que você podia tirar proveito em qualquer mesa de negociação. Você senta com os BRICS, você vê o que é melhor para você. Você senta com o G20, você vê o que é melhor para você. Você faz acordos bilaterais, vendo o que é melhor para você. O Brasil tem densidade para isso. E se radicalizasse na integração sul-americana, teria mais. É que, na minha opinião, a gente radicalizou pouco na integração. Mas nosso peso específico no mundo poderia ser ampliado se nós soubéssemos jogar com mais radicalidade na integração latino-americana ou sul-americana ou Mercosul com convidados, vamos dizer assim. Tem vários modelos que poderiam ser discutidos. Mas, olha, se tem um lado armado que diz não, vai ser isso ou a subserviência à China. Um outro lado que diz não, nós queremos a soberania plena e nós não vamos jogar na segunda divisão, nós queremos jogar na primeira divisão. E esse segundo time não consegue disputar democraticamente uma eleição porque não deixam? Como é que se resolve essa contradição? Porque você tem dois lados. O lado do vira-lata, que quer o subcapitalismo, né, para usar uma expressão famosa dos anos 60, e o lado que não é vira-lata e fala, não, nós queremos, com o povo, construir uma nação. Como é que faz? Quem vai resolver isso é o povo.
Ele sempre resolveu. Mas ele precisa nós precisamos organizar, construir, né, uma consciência, porque consciência ela brota e depois vai sendo construída na convivência social, política, na luta política e na luta social. Nós vamos ter que construir. O Bolsonaro construiu, com base na Bíblia, na religião, no pensamento neopentecostal, no conservadorismo, ele construiu um movimento de massa, que ele é mito. Ele tem esse movimento de massa. Ele tá se isolando, porque a imensa maioria da sociedade não aceita a ditadura militar, não aceita o obscurantismo dele. E mais, a sociedade é bem dividida, se nós olharmos, de 89 a 18, sempre, agora mesmo, você e o Ciro Gomes obtiveram mais de 40 milhões de votos, talvez 45. É uma votação, quer dizer, o país é dividido. Nós temos que mobilizar a sociedade para derrotá-los, porque ir para o confronto, eles têm as armas. Já morrem 50 mil jovens no Brasil assassinados. Já morrem mais 50 mil de acidente. Agora nós estamos vendo essa tragédia grande, parte, na verdade, tem responsável do governo, porque nós podíamos ter evitado talvez 40 mil dessas 50 mil mortes. Nós tivemos adotado as medidas corretas, que os prefeitos queriam, os governadores queriam, a maioria do país quer, porque nas pesquisas 70% é a favor, 80% do isolamento. Não consegue fazê-lo porque o governo não apoiou, não usou tudo isso. Porque nós deixamos uma rede de proteção social no país, que eu chamo a atenção sempre. Não é qualquer país que tem SUS, educação fundamental e média, fundamental com material escolar, merenda e transporte com todos os problemas. As universidades públicas nós temos, BPC, salário mínimo, previdência, seguro-desemprego. Não é todo país que tem isso. Nós temos uma rede, cadastro único para proteger. Ainda tem outras redes que podem ajudar do próprio empresariado, porque essa questão do empresariado eu vejo assim. O empresariado também é uma riqueza nacional, também é um acúmulo. O problema é que a empresa brasileira precisa ser democratizada também. Porque eles falam em democratizar tudo, menos a empresa. A empresa também tem que ser democratizada. Ela é privada, mas ela tem que estar submetida ao interesse social, ao interesse público. Então, o país tem condições de resolver essas questões, como a crise. Aliás, o mundo fala isso. O Brasil é o país que estava mais preparado por causa do SUS e da rede de proteção social para enfrentar a crise sanitária. E eles não enfrentaram. Então, eu vejo que nós vamos ter... Porque nós não podemos optar pelo confronto, né? Nem pelo querer resolver isso do ponto de vista das armas. Né? Porque nós vamos levar o país a morrer 2, 3 milhões de pessoas, se formos bem-sucedidos. Eles podem levar o país a uma crise desse tamanho pela fome, pela estruturação do sistema produtivo, porque nós estamos correndo o risco, porque se a pandemia vai até outubro, novembro, para voltar o crescimento econômico vai ser muito mais longo, doloroso, e quem vai pagar o preço são os pobres, são os trabalhadores. Porque hoje, Haddad, o trabalhador tem duas preocupações: não perder a renda e o emprego, e se voltar a trabalhar, não perder a vida. Olha só a situação, né, de 20, 30, 40 milhões de brasileiros. 10 milhões já reduziu o salário, certo? Já reduziu o salário em tempo de serviço. Né? Nós temos quase agora cada 1 milhão por mês de desempregados a mais. Tem os informais, né, os ambulantes, né, os camelôs, como falava antes, tudo isso. Então, é uma massa que precisa de proteção. Eu acredito que nós temos que persistir naquilo que nos levou, inclusive, ao governo, a luta política social, a mobilização. É que nós, por circunstância histórica, porque tem sempre que lembrar que a classe trabalhadora brasileira se constitui, vamos por 70 anos, 100 anos, desde a greve de 17. E ela, na metade do tempo, foi reprimida, perdeu seus direitos, seus líderes foram presos, assassinados, deportados, né? Muitos foram para o exílio depois. Foi assim na década de 10, foi assim no Estado Novo, foi assim no governo Dutra, foi assim na ditadura militar. Mesmo assim, ela se constituiu. Mas quando nós chegamos ao governo, nós não tínhamos recursos humanos para fazer 4 tarefas ao mesmo tempo. Construir um partido, mobilizar e organizar o povo, governar, ir para o parlamento. E fomos perdendo o pé no social, na organização, na conscientização, nas formas de luta. E deu no que deu. Faltou o povo para defender o impeachment, contra o impeachment, e faltou o povo para pedir a prisão do Lula, porque no fundo é isso, né? Vamos ser sinceros com nós mesmos. Né? O povo nós tínhamos que votaram. O povo nós tínhamos, porque você teve 32 milhões de votos. Nós, que às vezes quer culpar o povo. Não, não, não. Nós é que somos culpados, não é o povo. Porque essa história de falar, não, porque os filiados do PT não, a direção. Porque os filiados do PT já deram prova. Quando nós estávamos no fundo do posto mensalão,
que os petistas fizeram? Elegeram uma eleição direta o Berzoini, presidente do PT. Disseram não à campanha de destruição do PT, que era o começo dela, né, Salão? Disseram não. Então, essas coisas precisam tomar consciência. Né? Eu sou contra. O nosso Mino Carta, essa figura fantástica, né? Me perguntou sobre isso. Sem confronto, né? Não haverá como resolver o problema brasileiro, né? Por causa da Casa Grande Senzala, que ainda está na cabeça das elites brasileiras. Eu disse com muita clareza. Pela experiência histórica dos 30 anos, nós temos condições, força para resolver isso nas ruas e nas urnas. Só nas urnas não vamos resolver, é nas ruas e nas urnas. Agora, nós precisamos reorganizar o nosso trabalho e reorganizar as esquerdas para isso. Isso é uma tarefa, não quero nem pensar nisso aí agora. E agora temos que resolver o problema do Bolsonaro. Agora, Edson, caminhando aí para o nosso final, já estamos aqui há quase uma hora conversando, talvez até um pouco mais. Você falou há pouco o seguinte, olha, você fez uma profissão de fé aqui na questão da democracia, né? Da democracia mesmo, inclusive formal, na luta de organização do povo trabalhador, né? Dos precarizados, dos autônomos, que precisam ter uma representação. E falou, nossa via de transformação social é pela justiça. Você usou essa expressão, inclusive. E eu queria te perguntar o seguinte, a sensação hoje, eu não quero entrar no mérito, veja bem, você teve pessoas de todos os partidos, né, todos os partidos hoje, não era o objetivo inicial, na minha opinião, mas acontece que houve uma perda de controle, sobretudo com delações, como a do Joesley, por exemplo, que acabou transformando o país inteiramente. E você teve muitos governadores do PSDB, muitos senadores do PMDB, muitos deputados do Centrão, de todo o Centrão, todos respondendo à justiça. A gente sabe que, se isso tudo fosse muito bem feito, nós podíamos ter uma depuração e graduando pena, cada um respondendo exatamente pelo que fez, nós podíamos ter uma mudança. Ocorre que você perguntar na classe política hoje, toda ela, você perguntar, você tem segurança no seu sistema de justiça? Você tem tranquilidade de que a decisão vai ser uma decisão imparcial? Eu diria que 90% da classe política hoje vai dizer, eu tenho dúvida, eu tenho receio, eu não tenho 100% de segurança. Isso faz com que a luta pela democracia se torne ainda mais difícil, ou a questão da luta pela democracia tem que passar por algum tipo de reforma mais profunda dos sistemas, para dar mais transparência e mais clareza, né, de como as coisas têm que se operar, para que nós que fortalecemos, segundo o próprio Sérgio Moro, para citar um personagem, todos os sistemas de combate à corrupção foram fortalecidos nos nossos governos desde 2003. Ou seja, não teve um único dia que nós não tenhamos tomado medidas no sentido de fortalecer Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. Não houve uma única reclamação em todo o nosso período de qualquer instituição da República de que nós estamos fragilizando essas instituições. Então, a pergunta é, desse ponto de vista, né, você tem um primeiro problema que, vamos dizer assim, a concepção de soberania da questão dos militares, das Forças Armadas, que coloca o Brasil de forma subserviente ao interesse de uma potência que não precisa de apoio para imperar. E, de outro lado, uns sistemas internos que foram, no mínimo, afrouxados e estão sendo debilitados. No governo Bolsonaro, você tem um processo de erosão dessas instituições, com a manipulação, inclusive, das nomeações, com fins obscuros, no mínimo, né? Com fins, ou então, mais evidentemente, no caso do Rio de Janeiro, com a finalidade de proteger família e amigo. Como é que você vê essa questão do sistema de justiça de uma maneira geral? Veja bem. Coligando com a questão democrática, porque nós dependemos disso para operar democraticamente.
Você precisa de um Então, sistema de justiça que garanta a regra do jogo. a vida é dura, né? Que eu sempre dizia. O Lula, às vezes, quando a gente começava a reunião de manhã cedo, né, em 2003, às vezes, quando começava a ficar muito tenso e muito difícil tomar decisão, eu lembrava, a vida é dura. Veja bem, o judiciário hoje é um bastião contra o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo Tribunal Federal que me condenou no mensalão. Eu virei bandido em 48 horas. Roberto Jefferson deu uma entrevista 48 horas depois, a mídia toda assimilou que eu era um chefe de uma quadrilha e um grande criminoso. Eu nunca tinha sido investigado, eu não tinha um bem. Eu tinha visto salário de 80 até 2005, salário só. Não tinha um bem, só salário. Eu, quando saí do governo, fui trabalhar, não consegui trabalhar. O Credit Suisse me convidou para fazer uma palestra. A Veja fez 3 páginas. A quadrilha e o quadrilheiro. A quadrilha era o Credit Suisse, o quadrilheiro era eu. Ninguém nunca mais me chamou para fazer palestra. Eu fui obrigado. Eu fui ser advogado. Os jornais faziam matérias, eu perdi os clientes. Eu fui obrigado a virar consultor. E 60 empresas que eu dei consultoria, todas depuseram lá, todas foram ao juiz da 13ª Vara para deu consultoria, nós pagamos, é isso, isso, isso. Eu virei bandido a primeira vez no mensalão. Eu fui condenado sem prova nenhuma, reconhecido por 3, 4 ministros. O ônus da prova cabe ao acusado, a teoria do domínio do fato, a literatura jurídica permite condenar apesar. Então, a instrumentalização da justiça contra o PT, no caso, contra nós, o partido, não é que só eu que fui condenado, não. O núcleo do partido, do governo e do parlamento foi condenado, foi tirado. O João Paulo, o Paulo Rocha, o professor Luizinho, o Guxiquem e eu, eles fizeram o massacre do Márcio Tomás Bastos. Eu escrevi agora no 2º volume a história do massacre do Márcio Tomás Bastos, do Zé Alencar, do Gilberto Carvalho e do Guxiquem, e depois do Palocci. E no partido, o secretário-geral, o presidente e o tesoureiro do partido, Genuíno Delúbio e Silvio Pereira. Eles cortaram 20, 30 anos de construção política. Veja bem o golpe que nós levamos. Outra coisa é que houve Caixa 2, os bancos prestaram dinheiro para 2 empresas, essas 2 empresas repassaram dinheiro para o PT, aí inventaram a Visanet, dinheiro público do Banco do Brasil, 73 milhões, está provado que nunca houve nada disso. Primeiro, a Visanet é privada, não é pública. Entendeu? O segundo, dinheiro foi tudo, todos os serviços foram prestados e pagos pela Visanet, que era uma bandeira, os bancos tinham dinheiro nela, ela contratava empresas de publicidade, jornais, televisões, fazia, tudo foi feito. Introduziram isso para dar peculato, para dar crime contra a democracia, assalto ao Banco do Brasil. Então, uma questão grave de Caixa 2, que aliás o Lula até falou em Paris, né, que era uma questão de Caixa 2, se transformou numa crise da República. E o mensalão, Haddad, durou de 2005 à eleição de 2012, que você foi. Eu fui julgado um dia antes do teu primeiro turno, um dia antes do segundo. O Aires Brito teve a desfaçatez, a falta de pudor de fazer isso, para influenciar nas eleições. E cumpri pena no fechado, no semiaberto, no aberto e fui indultado, sem dever nada. Então, a instrumentalização do judiciário, a Lava Jato, aprimorou isso e levou ao máximo. Porque Código Penal, Código de Processo, Constituição, eles, o Intercept está aí. E agora o Moro, ministro da Justiça, candidato a presidente, candidato a ministro do Supremo, desvendou tudo. Outra coisa é que a responsabilidade política é dos governos, quando há corrupção na máquina administrativa. Mas não, eu sempre, quando falo assim, o PT é corrupto, qualquer lugar do Brasil, rádio, televisão, eu falo, tá bom, você está dizendo que o PT é uma organização criminosa. Então me diz aqui, em Pernambuco, um vereador do PT que se enriqueceu na política, um deputado, um senador, ou governador, um vereador do PT, me diz. Porque nós sabemos como é que o prefeito se enriquece. É posto de gasolina, é motel, é a casa que já viram uma casa de 2 milhões, é fazenda, é material de construção. Mas me diz. Porque uma coisa é que nós cometemos erros e pagamos por eles. O que eu falei para o juiz na 13ª Vara? Eu falei, doutor Moro, o senhor quer me condenar? O senhor me condena porque eu tomei empréstimo, não declarei, porque houve uma reforma do meu apartamento. O senhor está me condenando por todos os contratos da Engevix com a Petrobras. Não há nenhum nos autos, nada que eu tenha relação com isso. O senhor não está me condenando pelo meu contrato com a Jamp e com a Engevix. O senhor está me condenando por algo que eu não fiz. No caso da Apollo,
eu fui condenado. A empresa foi absolvida, que ganhou a licitação. A Petrobras disse que não houve nenhum... Tá? O Moro pediu para a Petrobras fazer a sindicância. Não houve lícito, não houve sobrepreço, o preço é abaixo do mercado, a licitação não teve influência externa. Absolveu a empresa, absolveu o consultor e me condenou. Quer dizer, não houve corrupção ativa, não houve dinheiro ilegal, mas houve lavagem e corrupção passiva. É política a condenação. E a primeira não tem sentido. Eu reconheço meus erros. Eu falei em juízo, está lá nos autos. Mas não é nada de corrupção, lavagem de dinheiro ou Petrobras. Não há uma prova que eu tive qualquer relação com a Petrobras. Um diretor, um funcionário, um e-mail, uma visita minha, uma participação minha. Eu era consultor. Infelizmente, mantive uma relação com o Milton Pascovitch que eu não devia ter mantido. De confiança, eu errei. Certo? Não podia fazer isso. Pelo mensalão, pelo alvo que eu era, eu não podia fazer. Agora, nosso governo tem responsabilidade política, claro que tem. Teve aquela corrupção na Petrobras, mas não tem nenhum diretor do PT envolvido nelas. Nenhum. Petista, nenhum. Segundo, não é por isso o Lula é corrupto. Que aí foram buscar o sítio de Atibaia e o triplex para condenar o Lula. Política pura. Desvio total. Fora que eles não respeitavam mais. Chegaram a um ponto, pelo Intercept CV, que eles achavam que eram dono do país, eles tiravam gente da investigação, colocavam gente na investigação, forjavam prova, testemunha. O que eles fazem? Eles me prendem, eu estava preso. Aí o Barroso autoriza me prender, é uma coisa de todo mundo. Eu estava preso, estava cumprindo pena em casa. Aí fui preso. Para quê? Para delação. Aí a minha filha é denunciada. Aí meu irmão é preso. É o jogo. Para você fazer nada. Então, eles construíram uma máquina infernal, né, que levou a essa situação que o país vive hoje. Outra coisa é você ir numa empresa estatal, descobrir, fazer os processos, né, responder. O que fizeram com as empresas? Agora mesmo eles estão em cima da Tecnic, porque a Tecnic, eu falei para o juiz Moro, o senhor está investigando uma licitação de 250 milhões de reais correta, que eu não tive nada a ver com ela. O senhor vai me condenar nisso? A Mannesmann, Confap, que está por trás dessa empresa argentina brasileira, ganham 2 bilhões de dólares há 20 anos, são 40 bilhões de dólares, tem reserva de mercado, monopolista, cartel dentro da Petrobras. Eles não investigaram. Agora surgiu por causa de delações, como eles não controlam, como o Aécio Neves. O Aécio Neves surgiu porque eles não controlam as delações, as gravações. Essa loucura, porque aquilo ali é uma loucura, né? Saiu gravando, o Sérgio Machado saiu gravando todo mundo. Isso é probilista. Depois o Joés sai gravando todo mundo. Quer dizer, cachorro, está a serviço do... Quer dizer, o Ministério Público, o maior erro do Supremo Tribunal Federal foi dar poder de investigação ao Ministério Público. Na Constituinte, Haddad, votou isso. Quem é a Polícia Judiciária da União? Polícia Federal e Ministério Público. Ganhou a Polícia Federal amplamente, porque todo mundo falou, bem, quem acusa vai investigar? Não pode ser. Ganhou. Eles foram em toda a Assembleia Constituinte Estadual tentar reverter. Eu organizei nacionalmente a luta contra isso. Ganhamos dele em todas as 26 Assembleias Legislativas, que quem é a Polícia Judiciária é a Polícia Civil. O Supremo mudou isso. Foi o Supremo que mudou. E como a segunda instância. Está na Constituição. Quer mudar? Faz uma PEC. Aliás, quando for ao ministro Peluso apresentar que tinha que ter prisão de segunda instância, ele falou, não, vocês estão vindo no lugar errado, é lá, ó, lá na frente. Vai lá naquelas duas cúpulas lá, aprova lá uma PEC que eu cumpro aqui. Está lá até hoje. Ele foi, entregou para o Lula e para o Sarney o projeto para ter prisão de segunda instância, reforma constitucional. Fizeram como fizeram. O Supremo por 6-5. Infelizmente, o ministro Gilmar Mendes, as duas questões, como também o fim da cláusula de barreira, quer dizer, foi o Supremo que pegou o tempo de rádio e televisão em fundo partidário e dividiu 2/3 proporcionalmente. Era só 5% proporcionalmente para todos, né? Porque os outros 95% era proporcional, que é a urna que decide quanto você tem de fundo partidário, quanto eu tenho de fundo eleitoral. Não é uma lei, é a urna. É o voto de cada partido. Ah, não, mas aí os partidos pequenos... Não, o PT foi partido pequeno, não tem essa história, não. O partido pequeno cresce sim. O PT cresceu sem dinheiro. Essa é conversa. A democracia brasileira, o Supremo tem muita responsabilidade. Felizmente, hoje, o Supremo está aí se apresentando como um defensor das regras constitucionais. Então, eu acho que reforma do judiciário. Se a Lava Jato chega no judiciário, salve quem puder. Sabe quem disse isso? Eliana Calmon, corregedora do CNJ, ministra do STJ, depois foi candidata, inclusive. Você sabe a situação dos tribunais de justiça. Então é o seguinte,
tem que combater a corrupção, mas não fazer o que fizeram. Destruir as empresas brasileiras, destruir a capacidade do Brasil como um país que integra a América do Sul. Fizeram com o Lula, sabe? O que fizeram com o Lula é uma infâmia, uma indignidade. Certo? Quer dizer, e agora você vê, eu fui cassado pela Câmara, a Câmara dizendo que o Roberto já foi cassado porque não provou que havia mensalão. E agora o Flávio Bolsonaro, você olha, não acontece nada. Quer dizer, eu fui cassado em 6 meses. Não havia nada contra mim. É uma farsa aquela comissão de ética que fizeram. Eu podia ter renunciado e me candidatado a deputado em 2006, 2010, 2014. Eu falei, não, eu não vou me defender. Eu vou defender o PT, o governo, o Lula, não eu. Eu não tenho que me defender, eu não fiz nada. Se eu tivesse feito, eu falaria. Se eu tivesse participado de um Caixa 2, eu teria dito, participamos, fizemos, por isso, por isso, por isso. Eu não fiz. E me Então, defendi. deixa eu te fazer terminar com uma pergunta de política. Você está vendo esse movimento, óbvio, né, de franqueamento dos cargos públicos para o Centrão. Então, tem 2 movimentos muito grandes. Uma militarização, na minha opinião, injustificável, porque não tem base técnica, né? É a mesma coisa que eu dissesse assim, olha, se eu for eleito presidente, metade dos cargos eu vou dar para médicos, ou metade do cargo eu vou dar para advogados. Quer dizer, por que tem que ser militar? Militar devia ser, não devia, tá no currículo da pessoa, mas você vai escolher de acordo com a questão técnica. Você tem um problema de pandemia, você vai escolher os melhores infectologistas, epidemiologistas para enfrentar a crise. Esse governo não tem critério técnico. Haja visto o que está acontecendo na educação, que nem ministro mais temos, né? Aliás, faz 5 décadas que o Brasil não vive uma situação em que você não tem nem ministro da Saúde, nem ministro da Educação, e, na minha opinião, nem presidente da República. Mas tudo bem. Então, você tem um movimento que é esse e o outro movimento que é de abrir a porteira para o Centrão. O Centrão, eu sempre respondo, olha, o pessoal, não, mas o Centrão fez parte de todos os governos. Eu falei, olha, o Centrão, é verdade que o Centrão deu apoio aos governos, mas eram governos que tinham um projeto, né? Que tinham um projeto bem definido, aprovado pelas urnas, e nenhum dos presidentes abriu mão desse seu projeto em função da coalizão. Você perguntar, o Fernando Henrique fez mais ou menos o que ele queria? Eu diria sim. Não foi o Centrão que obrigou o Fernando Henrique a fazer mais ou menos. O Lula governou. Você falou, teve derrotas. Teve derrotas. Mas é parte da democracia você sofrer derrotas no Congresso. Mas o Lula deu a cara que o governo dele... Ele deu para o governo dele a cara que ele queria, com mais ou menos intensidade. Obviamente, ele podia ter feito muito mais se tivesse uma base de apoio, mas ele teve a habilidade política de construir, né, uma coalizão em torno de um mínimo, né, que ele considerou satisfatório e o povo, em quase 90%, aprovou. O que é hoje a presença do Centrão no governo? É só uma blindagem ou tem algum respaldo nas políticas que o Bolsonaro desenvolve, que são políticas desconstrutivas? Na minha opinião, tem. É uma desconstrução em curso. Eu acho que o Centrão apoia a política ultraliberal do Guedes. É um fator. E o PSDB é a vanguarda disso, porque na reforma previdenciária foi e está sendo agora na questão do saneamento e está. Lógico, eu acho que o PSDB vai se dividir. Acho que há setores que vão acabar querendo um outro tipo de política. Como já houve um descolamento desse centro progressista de políticas públicas, o Bresser Pereira no passado, tem descolamentos, né? Mas eu acredito que o Centrão... Agora, o Centrão também é o seguro dele para ele não iniciar um processo de impeachment e para não ser autorizado ele ser processado pelo Supremo. E também para a família dele, porque o caso do Bolsonaro chegou a um ponto, né, que não tem mais solução, tanto pela questão externa quanto pela questão interna. Eu não entendo como que o PSDB, o DEM, o PMDB, a própria Globo, a Folha, tem dúvidas ainda. Acho que há mais o medo da tutela militar, o medo da alternativa de esquerda, e eles estão com medo também da convulsão social que virá. Mas se eles têm esses medos, a melhor solução é resolver o problema agora. Mas acho que eles querem resolver no momento que eles têm segurança que eles vão controlar.
Como está morrendo milhares de brasileiros por semana, eu acho que é um cálculo quase dantesco que eles estão fazendo, esse cálculo político dele. Essa é a realidade. Então, acho que o Centrão é um seguro para ele e é, ao mesmo tempo, uma base de apoio para continuar essa política que o Guedes defende. O Centrão tem, sim, ele foi criado para isso. O nome Centrão vem da Constituinte do Roberto Cardoso Alves, para impedir, que foi a razão porque o PT votou não e assinou a Constituição, a questão da tutela militar, porque nós erramos no Brasil. Infelizmente, não houve condições. Anistia para os militares. É o único país, até Guatemala, os militares que cometeram crimes na ditadura foram julgados. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, em todos os países. Até na Colômbia. Na Colômbia, que ainda tem um governo de direita, conservador, ligado aos americanos, a paramilitares, foram julgados. No Brasil não foram. Anistia e não foram punidos os crimes. Eu acredito que o Bolsonaro está levando um cavalo de Troia para dentro da maioria dele, porque amanhã o Centrão é o primeiro a pedir o impeachment dele. Quando eles disseram, porque o Bolsonaro não continuará, não há condições internas nem externas. Eles podem manter o Bolsonaro até 22, com certeza que vão derrotá-lo. Eles sabem que o Brasil não irá para lugar nenhum com o Bolsonaro, o país vai se desconstruir. Porque ele disse isso, eu vim para destruir. O que, nós não temos política de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, não temos política industrial, não funciona o Ministério da Cultura, de Ciência e Tecnologia. Como é que um país pode... Como é que um país... Não há governo. Não há governo. Onde é que tem ministro que tenha, né, uma política, tem uma presença? Né? O governo se mantém por causa dessa indefinição, porque, no fundo, se nós olharmos, o povo ainda não é o ator principal e nem as esquerdas. Essa disputa está se dando entre a extrema-direita e a direita. E a direita é dividida em facções também, como o Centrão, como o PSDB, o DEM, o MDB, tem diferenças aí. E tem a extrema-direita que não tem um partido, é o bolsonarismo, porque a Aliança pelo Brasil não saiu e o PSL hoje é a base bolsonarista sem Bolsonaro, vamos dizer assim. Então, e tem a mídia, que é um grande partido político, como as Forças Armadas, porque no Brasil nós temos mais 2 partidos políticos. O editorial do Jornal Nacional, o Jornal Nacional falando como sujeito, você percebeu? Esse último impactante, né, motivo que eles fizeram, é um partido político falando. Eles têm uma posição política clara. Né? Porque nós começamos a criar a ideia... A imprensa é objetiva, mas defende o capitalismo, a propriedade privada, o liberalismo político e defende com muita força, certo? Um tipo de capitalismo que é o ultraliberal. Então, tem lados, sim. Agora, as Forças Armadas estão cometendo o maior erro, porque eles, com as Forças Armadas, eles têm que enquadrar as Forças Armadas nas normas constitucionais, porque se pode ter Forças Armadas atuando à direita, pode ter à esquerda também. É lógico, se surgir uma corrente nacionalista de esquerda, como é que eles vão fazer? O que a direita vai fazer? Então, eles que se cuidem. Eles que se cuidem. Porque eles estão permitindo que se consolide na sociedade que os militares podem, sim, ter partido, lado, né? E não ser profissionais. Né? Imagina em qualquer país do mundo, no Uruguai, na Argentina e no Chile, militares foram afastados de responder ao processo disciplinar por reclamar de salário. General, de sueldo, né? Salário. Bom, nos Estados Unidos agora um general pediu desculpas públicas por ter caminhado ao lado do Trump. É isso, bem caminhado ao lado do Trump, numa solenidade que ele julgou imprópria. É que ele está na reserva. Está na reserva e é ministro da Defesa. Mas o pronunciamento dos 3 comandantes das 3 armas, do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, dia 31 de março, elogiando o golpe de 64, é uma coisa inadmissível, que atenta contra a Constituição e a democracia. Porque a democracia do Bolsonaro, que ele diz que as Forças Armadas vai manter, não é democracia coisa nenhuma, é ditadura, né? Quando o regime que ele pretende não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com o povo. Então, eu acho que nós estamos num momento de equilíbrio instável e de instabilidade total e de gravíssima crise social, sanitária, econômica e institucional. Os riscos são muito grandes. Por isso que todos que defendem a democracia têm que atuar junto, na defesa da democracia.
Depois, cada um tem o seu caminho, porque eles não vão abandonar o ultraliberalismo. Eles vão defender a democracia, mas vão continuar defendendo o programa econômico. Nós temos que defender o nosso, construir com as forças de esquerda possíveis. Porque, na verdade, né, nós estamos vivendo um momento que já está mais ou menos claro que PDT, PSD, né, Rede PV, talvez o PCdoB vão formar uma centro-esquerda e o PT, o PSOL, né, vão criar uma esquerda, que vão confluir na defesa da democracia, mas vão começar a se organizar para mobilizar. Quem tem força de mobilização, na verdade, é PT, CUT, MST, de certa maneira, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e milhares de entidades e associações e movimentos que tem. E as classes médias, que eu avalio que acabou a pandemia vão estar na rua contra o Bolsonaro. Então nós temos que ter essa percepção. E a ilusão, achar que o povo brasileiro vai aceitar essa política econômica, porque os trabalhadores vão perceber, porque tudo isso leva tempo. Eu me lembro como se fosse hoje, quando começou a terceirização, na década de 80, as mulheres vinham com 2 filhos carregando no braço, 4 ônibus para chegar nos locais de trabalho aqui no centro de São Paulo, tudo alimentação, vigilância, administração, passou a ser limpeza, passou a ser terceirizado. Foi uma novidade. 2 anos depois, ela estava ocupando o plenário da Assembleia Legislativa, conduzida por essa mulher maravilhosa, que é a Luiza Erundina, que era deputada estadual, para reivindicar todos os direitos e formar os sindicatos. Os vigilantes hoje têm seguro-saúde, seguro de vida, quem compra a arma é a empresa, quem põe o colete de proteção de prova de bala é a empresa. No começo era eles, não tinha nada disso, que seguro-saúde, que seguro de vida, é um meio salário, tudo. Luta! Senão nós estávamos na escravidão até hoje, na servidão, nós não estaríamos. Senão as crianças estão trabalhando nas fábricas 14 horas, né? Hoje você fala, eu falo para minha menina às vezes, você precisa trabalhar, fazer. Papai, a lei proíbe trabalhar até os 16 anos. Ela me responde. Só se eu for aprendiz. Com 9 anos de idade, ela me responde. Aí tem que explicar para ela que ela tem que dividir o trabalho de casa comigo e com a mãe, porque nós estamos na pandemia. Tudo. Mas você vê a consciência que tem. Quer dizer, achar que a humanidade aceita a ausência da liberdade de acesso à cultura, às riquezas, isso é propaganda política. O duro é que tem gente da esquerda que começa a achar que o povo brasileiro não vai, o povo brasileiro vai estar à altura de novo como esteve sempre. Senão o Lula não teria ido para a presidência 2 vezes, nem a Dilma, nem o Brizola teria resistido ao golpe militar, nem Juscelino tinha feito o que ele fez pelo Brasil, porque pode falar o que quiser da era Juscelino. Abriu para o capital estrangeiro, isso, aquilo, mas o Brasil acreditava no Brasil. É como o Lula. Pode falar o que quiser de nós, mas o Brasil tinha confiança no Brasil. Hoje, o que é o Brasil? Esse páreo internacional, essa vergonha para nós. Os brasileiros têm vergonha de sair do Brasil. Nem vamos poder, viu? Se continuar essa política aqui, a Europa vai pôr quarentena de 1, 2 anos para nós, os Estados Unidos. Você vai ver. O maior perigo que o Brasil tem hoje é esse, que o mundo vai rejeitar o Brasil. Imagina se, espero que aconteça, se o Trump perde a eleição. O Bolsonaro vai ficar como? Exposto, nós vamos ficar expostos no mundo. Então, é hora de impeachment, tirar o Bolsonaro. Depois nós resolvemos o resto. Aí nós vamos brigar com o Mourão. Vai ser uma briga dura, boa com o Mourão. Ele que continua com a política do Guedes, nós vamos para cima dele, vamos lutar contra ela. É a vida. Zé, uma última pergunta aqui de saideira. Queria te fazer a seguinte pergunta. Você era um jovem militante político, líder estudantil em 64. Depois você viveu 2004, e pessoalmente para você deve ter sido um drama absurdo. 2016, um drama institucional novamente. Viveu a clandestinidade, viveu o exílio, viveu a prisão. Da onde você tira esperança? E se você tivesse 20 anos, o que você estaria fazendo hoje? Veja bem, eu, nos piores momentos, eu sempre lembro dos meus companheiros que morreram na tortura, que morreram assassinados lutando pela liberdade. Eu não posso fraudar isso. Eu não conseguiria viver comigo mesmo. Talvez eu me suicidaria. Se eu tivesse traído, eu acho que eu dava um tiro na cabeça. Eu não consigo viver. Segundo, a minha paixão. Eu tenho uma paixão assim pelo Brasil. Eu sempre falava, eu sirvo ao Brasil, ao presidente Lula e ao PT. Nessa ordem.
ao Brasil, mas é o Brasil que eu sonho. Que é a pátria. Os militares falam em pátria todo dia e estão entregando o Brasil, estão arruinando o Brasil. A pátria que eu penso é a pátria do povo brasileiro, não é? O povo brasileiro tem que ocupar seu lugar no Brasil, para o Brasil ocupar o lugar do mundo. Quando eu tomei posse no ministério, eu falei isso. E rendi homenagens e gratidão ao povo cubano. Eu não cuspo no prato que eu comi. Porque eu estou vivo porque os cubanos me apoiaram. E eu estou vivo porque meus companheiros morreram lutando contra a ditadura. Então, para mim, a minha vida vai ser isso, lutar. Se eu parar de lutar, eu acho que eu envelheço. Eu estou jovem para 74 anos, sem falsa modéstia. Estou jovem. A vida também foi generosa comigo, né? Porque a clandestinidade me deu... É clandestinidade, mas me deu uma vida... Imagina, viver em Cruzeiro do Oeste, casado com a Clara, nasceu filho, ter uma ofertaria, abrir uma loja todo dia. Vocês sabem que vocês são comerciantes, sua família. Eu abria a loja todo dia às 8 e fechava. E sábado ficava até 11 horas, porque a gente tinha o dinheiro da safra, todo mundo comprava minhas calças Lis, Tarup, Leves, né, que eu vendia, que foi um sucesso. Depois uma fábrica de confecção. Agora eu voltei para ser auxiliar administrativo na Assembleia Legislativa. A minha vida, eu recomecei a vida. Quando eu cheguei em Cuba, eu tive depressão. Eu estava fazendo treinamento militar, me feri, tive depressão. Porque imagina o choque da minha vida. Eu era um líder estudantil. Eu era, na verdade, o Travassos, era o presidente da ONU. O grande líder estudantil era o Vladimir. Mas eu era, naquela época, eu era um líder estudantil. Eu era o grande organizador. Porque o Vladimir falava para mim, não, eu ser presidente da ONU? Você tem que ser o presidente da ONU. Você vai organizar a ONU. Eu não vou organizar. Eu vou agitar, eu quero agitar. Que é um estrategista, o Vladimir. Eu comecei minha vida. Eu comecei minha vida em 75 de novo, totalmente. Vim para o Brasil para viver em Cruzeiro do Oeste com outro nome, cara. Fiz plástica total. Quando cheguei em 80, eu volto para ganhar 2 salários mínimos na Assembleia Legislativa, ser auxiliar administrativo, até me formar e ser assessor técnico parlamentar. Aí vem o mensalão e eu começo a minha vida de novo. Aí vem a Lava Jato e eu começo a minha vida de novo. Então, na verdade, aonde eu encontro essas energias? No passado, na luta, na paixão que eu tenho, e, na verdade, que eu tenho um sentido na minha vida, né? Que é, no fundo, é a luta pelo socialismo, a luta por um sonho, um ideal. Senão eu tinha desistido, né? Imagina. Mas também não sou melhor que ninguém, viu? Porque, como eu fico pensando sempre o seguinte, imagina a mãe do Lula, essa é uma heroína, nossos pais, nossos avós, teus pais e avós, que os imigrantes chegaram aqui nesse país, já pensou? Os avós do Zeca, bisavós do Zeca, que chegaram no Paraná, só mata. Vieram da Alemanha, vieram, né, da Holanda, ele é bisneto de alemão, holandês e polonês. Esses, os italianos que vieram para São Paulo, os árabes que chegaram no Brasil, nossos pais, o meu pai que trabalhou 47 anos de pé numa tipografia e compunha o tipo, não é linotipo, não, compunha, lavava com tinta, imprimia com a mão para criar 7 filhos. Esses são os grandes heróis. Os trabalhadores brasileiros, imigrantes nordestinos, pensou? Esses milhões que foram para Madeira Mamoré, que foram atrás da borracha, os da seca. Não, então, perto deles, eu não fiz nada ainda. Devo muito ainda para gerações passadas. Nós devemos muito, muito para nossos pais e avós. Porque nós somos esse país porque eles construíram. O suor com a lágrima. E quanto suor, quanta lágrima, quanto sangue custou esse grande país, essa grande nação. Então, o povo tem o direito e vai conquistar de governar esse país de novo. E com Lula, eles governaram. Você sabe que eu não sou lulista, assim, vamos dizer, né? Eu sou petista. Mas o papel do Lula se confunde com tudo nas nossas vidas. Se confunde com o Brasil, com esse Brasil. Como Getúlio, como Juscelino. Não adianta, podem fazer o que quiser com o Lula. No futuro, ele vai ser aquela figura que ele foi e é até hoje, né? Indispensável para nós. Obrigado, Zé Disseu. Grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que, para mim, quase uma alegria, primeiro, e segundo, uma oportunidade única da gente conversar. Muito obrigado. Olha, eu conversei hoje com o Zé Dirceu. Nós passamos em revista todos os assuntos: economia, política, poder judiciário, forças armadas, vida pessoal, processos aos quais ele responde, sua própria defesa.
Enfim, nós procuramos passar em revista tudo que é importante você saber da vida do Zé Dirceu. Agradeço ao Zé Dirceu mais uma vez. Às 20 horas da próxima segunda-feira, nós teremos um novo convidado. Espero que você tenha aproveitado esse papo. Obrigado, Zé Dirceu. Obrigado, ouvintes. Até a próxima. Agradeço. Boa noite. Valeu.